Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos abram comigo em Romanos. Estamos a continuar aqui no nosso estudo da Epístola aos Romanos. Vamos entrar no capítulo 4. Ainda antes, vamos ler alguns versículos também do 3 no parte final, como sempre fazemos, só para relembrarmos e apanharmos aqui o fio à meada e entendermos daquilo que Paulo está a falar. Como os irmãos sabem, esta questão dos versículos e dos capítulos, isto não é algo que estava no texto original. Os textos originais, pelo menos aqui neste Romanos, é uma epístola. Sendo uma epístola, é uma carta, e uma carta é escrita sem versículos, sem capítulos, é escrita toda correntemente. Depois há aqui um trabalho que é feito de tentar dividir o texto de acordo com pensamentos e linhas e ideias. Às vezes dá para fazê-lo bem, outras vezes não dá para fazer assim tão bem, e há capítulos que não deveriam começar naquele sítio, deviam começar noutro, porque tem a ver com o pensamento. Mas pronto, isto só para os irmãos entenderem que os capítulos e os versículos não faziam parte do texto original, são uma adição, dá-nos muito jeito, de outra forma ia ser muito complicado nós conseguirmos pregar e os irmãos saberem qual é o texto onde nós estávamos e onde estaríamos, mas ainda assim fica aqui esta nota. Meus irmãos, ainda antes de ler, deixemos dizer o seguinte: aquilo que nós estamos aqui a fazer às quartas-feiras é falar, e nesta primeira fase estamos a falar de Romanos, nós estamos a falar de versículo a versículo, e vamos falando versículo a versículo. A ideia, como eu já disse aos irmãos, não é fazer aquelas pregações que costumamos fazer aos domingos, não é essa a ideia, não é esse o propósito. O foco é nós debruçarmos sobre o texto e percebermos o que é que cada versículo, pelo menos uma ideia geral do que é que cada versículo significa e do impacto que isto deve ter na nossa vida. E nós devemos fazer isto porquê? Porque eu tenho para mim que nós por vezes nos vamos habituando a não estudar. Vamos nos habituando a não dissecar o texto bíblico, e porque não dissecamos, muitas das vezes nós achamos que temos um tipo de relacionamento com Deus e depois o tipo de relacionamento que temos não é bem aquilo que nós esperávamos, nem é aquilo que nós acreditamos. Eu passo a explicar. O relacionamento que nós temos com Deus, ele é ditado não por aquilo que nós fazemos, mas pelos parâmetros que a Bíblia dá. O relacionamento que tu e eu temos com Deus não tem a ver com a tua experiência, nem com a minha experiência, tem a ver com os parâmetros que a Bíblia dá acerca de como nós devemos agir, quem Deus é e o que é esperado de nós. Não tem a ver então com aquilo que nós queremos fazer, com aquilo que nós gostamos de fazer, mas aquilo que a palavra de Deus manda, exige, requer e pretende que nós façamos. Se eu não souber o que a palavra de Deus requer de mim, o meu relacionamento com Deus é um bocadinho complexo. Porquê? Porque eu não tenho um parâmetro. Eu acho que eu acho que posso me relacionar com Ele da forma como eu muito bem entendo. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos verdadeiramente a Bíblia, nós entendemos que o relacionamento, ele tem padrões, ele tem parâmetros. Então nós precisamos de conhecer muito bem a palavra do Senhor. Para não ser sempre eu a ler, o irmão faça o favor de ler Romanos, capítulo 3, versículo 27 e 28, enquanto eu tiro o casaco. Romanos 3, 27 e 28. Assim diz a palavra do Senhor. Onde, pois, esta vanglória é excluída por qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas pelo princípio da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Obrigado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pelo quê? Sem? Nós estamos no mundo ocidental e estamos habituados a ouvir falar acerca de justificação pela fé. E porque estamos tão habituados e ouvimos já, e os irmãos mais antigos sempre ouviram falar disto, justificação pela fé, isto não tem o impacto que teria a um leitor, especialmente se ele fosse um judeu. É interessante que a carta aos Romanos, e não só, também Gálatas, fala continuamente acerca da justificação pela fé, e é um tema recorrente no Novo Testamento, e ele é extremamente crucial e importante, porque se nós apreendermos bem o que significa sermos justificados pela fé, em nós não há qualquer tipo de glória. Em nós não há qualquer tipo de vanglória. É isto que está a dizer o versículo 27. Onde está logo a jactância? Isto é, onde está logo a glória?
qual é a glória do ser humano na justificação? Nenhuma, porque nenhum ser humano consegue fazer nada. E continuamente, especialmente o apóstolo Paulo, vai focando muito na questão da justificação pela fé, porque ela é crucial à nossa fé. Desculpem aqui a expressão repetida. E é crucial porquê? Porque se eu e tu entendermos que a justificação é imerecida, que a justificação não depende de nada daquilo que eu possa fazer, porque eu não posso fazer nada para ser justificado, eu fico com uma dívida de gratidão eterna. Mas não só isto, eu entendo a bênção que é a salvação e passo a ser agradecido pela salvação que Jesus Cristo adquiriu para comigo. Amém? Amém. Capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. A ideia é, então o que é que vamos falar acerca de Abraão? E é interessante. O texto continua o mesmo, não se esqueçam, justificação pela fé e não pelas obras da lei. Irmãos, nós vivemos tempos, já não é de agora, mas cada vez mais, em que nós compramos as coisas às prestações. Como não temos dinheiro, na maior parte dos casos, para despender logo naquela despesa que queremos fazer, nós vamos pagando a prestações. E as prestações são uma coisa engraçada. Normalmente nós acabamos por pagar mais no final do que se pagaríamos se tivéssemos juntado aquele dinheiro e depois pagar tudo. Os irmãos entendem isto, não é? Porque há a questão dos juros. Normalmente, e mesmo aquelas coisas que a gente compra que diz que não tem, é sem juros, mas tem outras taxas adicionadas. E depois, no fundo, vamos pagar mais. Onde é que eu quero chegar com a questão da prestação? Se nós olharmos para as religiões, nós vamos ver que as religiões, tirando o cristianismo, são religiões que têm por base a questão das prestações. Em que sentido? É aquilo que tu e eu temos que fazer para sermos salvos. Então nós vamos fazendo boas obras, boas ações, vamos investindo tempo, dinheiro, energia, vamos a Meca, investimos nos pobres, fazemos boas obras. Para quê? Para que cada boa ação apague uma má ação. Então há uma prestação que nós continuamente vamos pagando. É a prestação das boas obras, as prestações daquilo que eu e tu fazemos para alcançar alguma coisa. Quando Paulo fala acerca da justificação, ele está a dizer, meus amigos, aqui não há prestações. O crédito foi totalmente pago e não foi por ti. Foi por Jesus. Não se esqueçam, o capítulo 3, Paulo diz, olha, não há justificação pelas obras, há apenas pela fé. E nisto todos são iguais, gregos e judeus. E agora Paulo vai fazer o argumento. O Paulo faz sempre isto. Paulo apresenta a teologia, apresenta a doutrina, mas depois ele vai corroborar. E é muito bem, é um bom ensinamento para nós hoje e para os irmãos também, para nós, para todos. É que aquilo que nós dizemos depois tem que ser provado. Nós não podemos pregar doutrinas e depois não as provarmos como doutrinas bíblicas. Eu não posso pregar alguma coisa e depois não corroborar com um texto bíblico. E é isto mesmo que o apóstolo Paulo faz. Ele faz isto maravilhosamente bem. Ele vai utilizar uma figura de uma pessoa que é extremamente importante no judaísmo. E não só no judaísmo. Abraão. Qual é o argumento? Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. É isto que Paulo vai apresentar. E isto era um choque para um judeu. E ele começa dizendo, que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. O que é que ele alcançou segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de... O que é que Paulo está a dizer? Ele está a dizer, olha, se de facto Abraão, ele cumpriu, ele fez as coisas pela carne, pela obra, pela lei, por aquilo que ele conseguiu, e aqui a lei, metam entre parênteses porque ainda não havia, entre aspas, desculpem, porque não havia ainda não havia, era parênteses, não é aspas, é parênteses, porque ainda não havia lei, mas isto é importante lá mais para a frente. A ideia que ele diz é, se Abraão foi justificado pelas obras, ele aqui não qualifica que tipo de obras, antes ele vai falando de obras da lei, aqui diz apenas obras, ele tinha que se gloriar. E isto é importante porquê? Porque o que é que acontecia no judaísmo? Se os irmãos lerem, ainda hoje, lerem aquilo que falam acerca de Abraão, vão entender que Abraão é considerado como o homem mais justo da sua geração. Mais justo.
E ele era justo porque a sua fé era fidelidade e obediência a Deus. E porque ele tinha fé e obediência ao Senhor, ele foi justificado. Não tem apenas a ver com a fé, porque a fé no judaísmo, pelo menos aqui na questão de Abraão, a fé era entendida como fidelidade. No grego, a palavra para fé e fidelidade é exatamente a mesma. Pistis. Fé e fidelidade é exatamente a mesma palavra. Então, quando se aponta, quando se falava de Abraão, entendia-se que ele era um homem justo, um homem que tinha cumprido com tudo, e dizia, mas ainda não havia lei. Com o que é que ele cumpriu? O judaísmo vai ao ponto de haver vários escribas, vários doutores da lei, que defendiam que Abraão, apesar de não conhecer a lei, ele já cumpria a lei quase como pela fé. A ideia é, Abraão tinha uma intuição tão boa, que ele já sabia que, ele, apesar de ainda não haver lei, ele já sabia o que é que ele ia exigir. Então ele cumpria a lei. E Paulo, quando está a falar acerca disto. Está a falar da ideia que nós, seres humanos, temos. Vejam, não há ninguém que se possa gloriar. Foi isto que o Gonçalves leu. Onde está então a glória? E ele agora apresenta. Vocês falam que Abraão era o homem mais glorioso. O homem mais justo. E eu agora vou-vos chocar. Porque eu vou colocar Abraão exatamente na mesma balança de um injusto. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele podia se gloriar. Diante de quem? Dos homens, eventualmente. Mas veja o que é que Paulo diz. Mas não diante de Deus. Este é logo o primeiro choque. Ele está a dizer, em primeiro lugar, Abraão não se pode gloriar nem diante dos homens. Mas eu já vos disse que a justificação vem não pelas obras, mas única e exclusivamente pela fé. Se viesse pelas obras, ele poderia eventualmente gloriar-se, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém se pode gloriar. E este texto aponta para aquilo que vem no versículo 3 e aponta para um Velho Testamento. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Os irmãos abrem comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 é um texto onde Deus reafirma a sua promessa a Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão e dá-lhe uma promessa. E agora neste capítulo 15 ele vai reafirmar exatamente a mesma promessa com mais algumas coisitas aqui. E é este o texto que Paulo está a citar. Porque ele diz como está escrito. Sempre que ele diz como está escrito aonde? Não é numa carta qualquer, não é num texto filosófico. Embora ele também vá mencionando algumas coisas destas noutras cartas, em Gálatas também vemos isso. Mas, sim, nas Escrituras. A ideia é, Paulo sempre quer corroborar a sua posição e ele quer mostrar que aquilo que ele está a ensinar não é uma novidade. Paulo quer mostrar uma coisa muito importante, é que a forma de justificação no Velho Testamento é igual à do Novo. A justificação não tinha a ver com obras nem com sacrifícios, tinha a ver com depositar a fé em Deus. Sempre foi esta a única forma de justificação, também no Velho Testamento. Vamos ler, só para os irmãos entenderem, até o capítulo 1, o versículo 1 até ao capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 6, irmãos, perdoem. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Os irmãos vejam, ele está aqui a falar, Senhor, porque do capítulo 12 ao capítulo 15 já passou algum tempito. Senhor, olha, o que é que me vais dar? Tu prometeste, mas eu até agora ainda não vi nada. Senhor, tu tens-me prometido que eu ia ser um pai, eu ia ter de facto uma semente que vinha de mim, que provinha de mim, da minha família, e que esta semente era especial, e que iria acontecer uma coisa extraordinária, e que as nações iriam ser benditas nesta minha semente, mas eu ainda não vi nada. E ele está a perguntar, Senhor,
Tu não me tens dado aquilo que me prometeste. E eis que veio a palavra do Senhor e ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua. Irmãos, que coisa extraordinária. Abraão está a falar com o Senhor, quase como um amigo fala com outro amigo e diz: olha, aquilo que tu me prometeste eu ainda não vi. Já passou uma série de tempo, já passou uma série de circunstâncias, já vivi uma série de coisas, já saí da minha casa, da minha parentela, já estou aí para o lugar que tu me tens mostrado, mas ainda não tenho descendência. Este é o meu problema. Eu não tenho um filho e a tua promessa está dependente de um filho que eu não tenho. E o Senhor diz: olha, entendo, sai do lugar onde estás. E ele sai. Agora olha para o céu. E o céu estava estrelado. Ele diz: consegues contar as estrelas? Os irmãos já imaginaram este diálogo? Consegues contar as estrelas? Contas? Se consegues. E Abraão a olhar para o céu. E os irmãos já tiveram naqueles lugares, os irmãos já tiveram, certamente, em lugares onde há pouca iluminação e nós olhamos e está o céu completamente estrelado, assim nas terrinhas e nas vilas é que dá para ver isso bem, não é? E nós olhamos e é impossível contar, porque mais tarde ou mais cedo vamos nos perder na contagem. E o Senhor dá-lhe uma promessa incrível, diz assim: olha, esse não será o teu herdeiro, olha para o céu, olha para as estrelas, tenta contá-los, assim será a tua descendência. Mas ele ainda não tem nenhum filho. Você está cá? Tá. Ainda não há um filho. Porque para começar é preciso ainda ter. É preciso pelo menos um. Mas ele não tem. Mas é aqui que é extraordinário e é aqui que está a chave da justificação. Porque é o versículo que Paulo está a citar, este versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Extraordinário. O homem olha para o céu, o Senhor diz-lhe: conta, se é que consegues contar, assim vai ser a tua descendência. E ele acreditou, ainda não tendo nenhum filho. Você está a perceber isto, irmão? Ele está, os irmãos, o início foi, falámos dos padrões de relacionamento. A forma como nós nos relacionamos com Deus é a Bíblia que dita a forma como nós temos que nos relacionar. E isto é a forma como nós temos que nos relacionar. Deus promete e Abraão crê. Ele ainda não viu nada a acontecer. Ele ainda não tem sinal nenhum de que vai acontecer. Ele sabe que é o Senhor, mas ainda não viu nada. Tanto que ele está numa dúvida ainda antes disto acontecer. Mas o Senhor apenas lhe mostra o céu e as estrelas e diz-lhe, reafirmando a promessa do capítulo 12. Abraão, assim vai ser a tua... Mas o homem já era idoso. E a mulher também, é verdade. Ambos idosos. Naturalmente, esta promessa era impossível. Ele não tinha tempo nem capacidade para vir isto acontecer. Em primeiro lugar, ele nem sequer tinha um filho ainda. Sua mulher era estéril. Mas diz a Bíblia que ele creu. E isto é extraordinário. É porque por vezes nós temos promessas de Deus e não cremos nelas. Ele fala connosco e nós não acreditamos naquilo que Ele nos tem dito. O Deus Criador dos céus e da terra, que a uma palavra faz tudo acontecer, traz tudo à existência, e Ele fala connosco, e nós temos a coragem de não acreditar na Sua palavra. Ah, Senhor, se eu ao menos visse. Ah, Senhor, se me desses apenas um sinal. Qual sinal? O único sinal que nós como cristãos precisamos é de ouvir a voz de Deus. E quando tu e eu ouvimos a voz de Deus, nós temos que ter a plena certeza, se foi Deus que falou, vai-se cumprir, porque a sua palavra nunca, 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 jamais será mentirosa. Por isso é que no Velho Testamento o padrão de relacionamento é este que o Senhor tem. Este é o exemplo e o padrão que Deus requer. É isto que Deus queria de Israel, irmãos. Quando Ele os retira do Egito e diz, olha, nós agora vamos caminhar pelo deserto, mas vocês confiem em mim. Qual era o problema? Eles não confiavam.
o Senhor dizia o que ia acontecer e eles não acreditavam. Os irmãos lembram-se, naquele episódio em que são enviados 12 espias, 10 dizem, olha, a terra é espetacular, mas não é para nós. E 2 dizem, não, vamos já conquistá-la, porque o Senhor nos tem dado. E a verdade é, quem é que tinha dito que aquela era a terra prometida? E não era mesmo a terra prometida. Era ou não era? Se era a terra prometida, porquê é que eles não queriam? Porquê é que eles não acreditaram? Porque nós somos humanos. E nós temos a tendência de olhar com os nossos olhos naturais para aquilo que o Omnipotente fala do ponto de vista espiritual, mas depois vai concretizar materialmente na nossa realidade. O que é que isto significa? Nós olhamos com as nossas limitações. Para nós é impossível. Irmão, deixa-me lhe dizer nesta noite, não é nesta manhã, mas nesta manhã... Ai, terrível. Deixe-me dizer nesta noite o seguinte. É verdade. Aquilo que Deus lhe disse é impossível. Mas deixe-me dizer também que é verdade. Mas vai acontecer. Porque foi Ele que disse. E quando Ele diz, isso acontece. Amém? Israel falhou nisto. Porque Deus cria este padrão. Confiem na minha palavra, avancem quando eu digo, parem quando eu digo, obedeçam-me. Mas Israel não era justificado por obedecer. Israel seria justificado por crer e acreditar que Deus era, de facto, o Deus que dizia que Ele era. Deus tinha tirado-os do Egito. Eles tinham visto coisas extraordinárias. Claro, hoje é fácil criticarmos. Tenho dito isto aos irmãos. Irmãos, se fôssemos nós estávamos com eles. Nós éramos eles. Porque nós somos assim. Voltamos a Romanos. Versículo 3, para entendermos. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado. Imputado como justiça. Deixem-me perguntar o seguinte. Abraão foi justo? Neste versículo aquilo que está a dizer não é... O irmão sabe que Abraão foi um pecador, como nós éramos e como nós somos. Abraão teve coisas extraordinárias, ele creu no Senhor, mas aquilo que lhe foi imputado como justiça não foi a sua obra, não foi a sua fidelidade, foi o seu acreditar, a sua fé na palavra do Senhor. Coisa extraordinária. O homem é considerado justo simplesmente porque acreditou num Deus que criou as estrelas. E nós diríamos, mas é assim tão difícil acreditar num Deus que criou as estrelas? Não. Em teoria não é. Até nisso a fé. A fé, até nisso, nós não temos que ter mérito na fé. Porque senão, vejam, Paulo fala nisto noutras cartas. Mas nós podemos correr o risco de achar que a fé é nossa e que existe mérito na nossa fé. E se nós acharmos isto, a fé passa a ser uma obra também. Passo a explicar. Nós não somos justificados por nada do que façamos. Então a fé também não provém de nós, porque senão diríamos, eu tenho fé, eu faço. Então transformamos a fé numa obra. Mas a fé não é uma obra. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, é verdade. Mas até na crença. Você crê porquê? Porque eu sou muito inteligente, então eu creio. Que eu sou muito espiritual, tenho uma sensibilidade e eu creio. É isso mesmo? Ou é simplesmente a constatação de um facto que é absolutamente verdadeiro e reconhecido e facilmente apreensível? Deus é real. É só reconhecer aquilo que é uma verdade absoluta. Deus é real. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Parafraseando, aquele que recebe aquele que recebe salário, não recebe salário por causa da misericórdia ou da graça. Ele recebe um salário porque lhe é devido. Porquê é que nós trabalhamos? Para receber um salário. Ora, quem recebe salário não recebe porque o patrão acordou naquele dia e diz, hoje estou muito generoso. Hoje vou pagar ao meu empregado. É assim que funciona, irmãos. Não. O que é que há? Uma transação. Há uma atividade que alguém faz e porque essa pessoa faz essa atividade há uma recompensa, que é o salário. É isto que fala.
Ora, aquele que faz qualquer obra, qualquer trabalho, não lhe é dado o galardão, o salário, segundo a graça, mas segundo a dívida. Vejam, se vocês ou eu trabalharmos para uma empresa, ou o que for, e não nos pagarem, quem não nos paga fica em dívida para connosco. Certo? É isto que Paulo está a dizer. Mas aquele que não pratica nenhuma obra, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Irmãos, vejam só o que é que este versículo diz. Uma coisa extraordinária. Se tu ou eu fizéssemos alguma coisa para merecer um salário, isto não tem a ver com graça. Tem a ver simplesmente com uma dívida da qual nós somos os executantes. Nós precisamos, ou nós temos o direito, a pedir aquilo que nos é devido. Eu trabalho, eu recebo por aquilo que eu trabalho. Isto não é graça. Isto é transação. Isto é imputação daquilo que é o meu trabalho. Salário, trabalho. Mas vejam o que é que Paulo está a dizer. Mas aquele que não pratica, aquele que não trabalha, aquele que não tem obras para apresentar, aquele que não tem transação nenhuma, não tem nenhuma dívida para com ele, mas crê naquele que justifica o ímpio. Extraordinário. A sua fé lhe é imputada como justiça. A ideia é, não tens nada, mas se acreditas naquele que justifica o ímpio, passas a ter um salário. Mas o teu salário é a graça divina. A misericórdia, a salvação, a justificação imputada. A ideia é dada de graça. Não consegues nada, não temos nada para trocar, é isto que temos falado, mas cremos naquele que justifica o ímpio. Agora deixem só voltar um bocadinho atrás. Não se esqueçam que ele está a falar de quem? Lembram-se? Quem é a pessoa? Quem? Abraão. Naquele que justifica o... O que é que diz a vossa Bíblia? Não diz o... Naquele que justifica o justo? Naquele que justifica o obediente? Naquele que justifica o fiel, que era tudo aquilo que diziam que Abraão era. O que é que ele está a dizer? Naquele que justifica o... E isto é um choque. De repente, a grande figura do judaísmo, Paulo está a dizer, olha, Abraão, ele não foi justificado pelas obras, ele apenas creu e isso lhe foi imputado por justiça, porque se ele tivesse feito alguma obra, ele simplesmente tinha recebido o seu salário, mas ele não fez nada e ainda assim creu naquele que justifica o ímpio. Lembram-se que Paulo disse que a humanidade estamos todos no mesmo saco e somos todos ímpios diante de Deus? Ele está aqui a dizer, Abraão também. Ora, se Abraão também, estamos com um problema. É porque se Abraão, que era o grande exemplo, nem ele está a safo de ser considerado um ímpio, imaginem aqueles que o têm em alta reverência. Não significa que ele não tenha sido um bom homem, não é isso que está em questão, isso não é o argumento de Paulo. O argumento de Paulo não é ofender Abraão, o argumento de Paulo é a questão jurídica, a questão da justificação. É mostrar que toda a humanidade está e é num estado de injustiça, é injusta e está num estado de injustiça. E apenas até me assustei. Agora parecia que tinha sido o meu. E então, só a fé. Só a fé justifica. Naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Paulo falou de Abraão. E agora vai apresentar um outro personagem. Mais um queridinho do judaísmo. Um homem considerado o grande rei. Davi. Assim também Davi declara, bem-aventurado
o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Meus irmãos, abram comigo no Salmo 32. Só para vermos o contexto. É um salmo de Davi que não poderia deixar de ser. Paulo falou de Abraão, falou que ele foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Não se esqueçam, Abraão, quando recebe a promessa, não existe lei. Não há obras da lei que ele possa fazer porque não existe lei ainda. Mas agora Davi está a viver noutro tempo. Davi faz parte do reino, Davi faz parte da história da monarquia. Não foi o primeiro rei, foi o segundo rei, mas um grande rei. Um grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. E aqui está Davi a escrever um salmo acerca de felicidade. Bem-aventurado, Macários, é a expressão no grego, extremamente feliz, radioso, tal como o Senhor começa lá no Sermão do Monte nas bem-aventuranças, é isto que está aqui. Feliz, bem-aventurado, abençoado, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é... David está a dizer que é feliz aquele que recebe perdão. É feliz aquele que tem pecado, mas cujo seu pecado é coberto. E a ideia de cobrir o pecado significa que não é esconder, é um pecado que fica eliminado. Um pecado que deixa de existir. E ele está a dizer que feliz é o homem a quem isso acontece. Versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Vamos ler já agora o resto, só para vermos o contexto todo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo nem como a mula, pois não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem em ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Vamos ler outra vez a passagem de Romanos, para entendermos, e estou mesmo a terminar. Versículo 6, 4, 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem em quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Porquê é que Paulo está a utilizar este texto? Bem, em primeiro lugar, porque é de Davi, mas em segundo lugar, porque prova exatamente o mesmo ponto que a história de Abraão prova. Sabem qual é? É que Davi não pode fazer nada para ser perdoado. Davi não pode fazer nada para que o seu pecado seja coberto. Davi não pode fazer nada para que a sua transgressão seja eliminada. E certamente, quando estava a escrever, ele estava-se a lembrar lá de Urias, daquilo que tinha acontecido no passado, da forma como ele transgrediu a lei do Senhor, da forma como ele se deixou que o seu coração inclinasse para o pecado. E ele está a dizer: bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado. Sabem porquê? Porque o perdão não depende do homem. É única, exclusivamente de Deus. O pecado não depende de tu fazeres uma boa ação. O pecado não depende de eu agora tentar cobrir o mal que fiz com muito bem.
O pecado é perdoado simplesmente pela graça e pela misericórdia. E quando é perdoado, é imputado em nós a justiça. Porque quando é perdoado, deixamos. A ideia é, há um estado em que estamos em pecado e o Senhor perdoa-nos. Perdoa-nos. Isto é extraordinário. Porque nós não merecemos perdão. É isto que Paulo está a dizer. Nós não merecíamos perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque vejam, termino com isto. Qual era o argumento? Qual é a ideia central? Aquele que faz alguma coisa recebe salário. Quem peca também recebe um salário. Mas qual é o salário do pecado? E agora está aqui Paulo a dizer, mas meus amigos, a boa notícia é que apesar de sermos pecadores, Deus, Ele é misericordioso. E o salário que nos era devido não é esse que vamos receber. Em vez de ganharmos o salário mínimo, ganhamos o máximo dos máximos, que é a nossa salvação e redenção por causa do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, quando Paulo fala isto é um choque. Para nós já não é, e é uma pena que não seja. Não é porque nós nos habituamos e achamos que isto não... Já aprendemos isto desde pequeninos. Somos salvos. Somos justificados. Só la fide. Só fé. Só fé. Só precisamos ter fé. Não é só precisamos ter fé. A ideia é, nós temos o maior presente, o mais extraordinário presente que alguém nos poderia dar, que é a nossa salvação, que é completamente imerecida. E nós temos. Voltamos à pergunta que eu sempre faço. O que é que eu e tu fazemos com esta informação? Agora que tu e eu sabemos que somos salvos, o que é que isso afeta a nossa vida? É porque se não afetar, é apenas informação que ficou registada no intelecto, mas não muda nada. Mas se for informação que fica gravada no coração e na alma, isto tem que mudar radicalmente a nossa vida. Porque nós temos que passar a viver única e exclusivamente para aquele que nos deu a redenção. Por isso é que nós temos que dar tudo aquilo que somos. Era isto que falámos no domingo acerca de generosidade, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com tudo aquilo que nós somos. Porque dependemos tudo dele e temos tudo apenas por causa dele. Este é o argumento de Paulo. Justificação pela fé em Jesus Cristo. E Abraão foi justificado também pela fé. Davi foi perdoado apenas porque creu que Deus era misericordioso para o perdoar. Você está cá? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não esquecer de onde viemos, mas também para onde é que nós vamos. E para onde nós vamos, só vamos por causa de Jesus Cristo. E esta é a dívida eterna de gratidão que cada um de nós tem que ter. Devemos amá-lo, comprometermos-nos, servi-lo, fazer boas obras, entendendo que não é porque as fazemos que vamos para o céu, mas fazemos-las porque já somos salvos. Nós fazemos boas obras porque ainda não estando no céu, já somos do céu. E quem é do céu, faz as obras do céu. E as obras do céu são boas ou más? Então temos que fazer obras muito boas. Amém?